Iremos falar sobre a intolerância religiosa no direito, de acordo com a Constituição Brasileira. O artigo 2º da Lei nº 20.451, de 22 de abril de 2019, garante a liberdade religiosa, doutrina do Estado e combate à intolerância. A intolerância religiosa é um ato de discriminar ou ofender seus costumes por conta de sua religião. As escolas devem desenvolver, além de atividade curricular, ações extracurriculares sobre a luta contra o racismo no Brasil, a importância dos africanos na formação da sociedade, resgatando a contribuição em áreas sociais, culturais, econômicas e políticas, a liberdade religiosa, a doutrina do Estado, incluindo os poderes, órgãos e agentes políticos, e as crenças religiosas nas comunidades. Temos dados que abordam esse tema, como o aumento de mais de 80% em denúncias contra a liberdade religiosa, que apresentam média de 7 denúncias a cada dia, e mais da metade realizada contra pessoas pretas ou pardas. Sou o pastor Gessé de Souza, pastor da Igreja Batista Águas Claras, em Belo Horizonte. Sou formado em bacharel em Teologia e pós-graduado em Teologia. Formado em bacharel em Direito e pós-graduado em Famílias e Sucessões. E é um prazer estar com vocês nesta manhã para esta entrevista. Pastor, o que é considerado intolerância religiosa pela lei brasileira? Pela lei brasileira, a intolerância religiosa é o desrespeito que as pessoas fazem contra aqueles que têm as suas crenças e agridem essas pessoas de forma violenta ou não, faz depreciação dessa pessoa por causa do sua fé, sua religião, e isso resulta em violência, depredação. E o artigo 5º da Constituição, que eu já citei, ele define intolerância, que é a discriminação, a ofensa, a injúria que as pessoas praticam contra aquele que tem sua religião, ou a sua raça, ou a sua cor, a sua etnia, ou sua religião. Então, inclui tudo isso, né? Às vezes eles, por causa da raça, eles têm a sua religião por isso, e eles fazem discriminação, ou agridem, ou fazem esse tipo de coisa que ofende a fé dessas pessoas. Pastor, como as escolas e universidades devem lidar com os casos de intolerância religiosa no Brasil? Ô Júlia, como o Brasil é um país laico, que não tem uma religião única, as escolas precisam tomar certos cuidados quanto a isso. Por exemplo, se é um país laico e na sala de aula tem vários representantes de religiões, uma das primeiras coisas que não pode acontecer é ter, por exemplo, um crucifixo na sala de aula, porque ali já está definindo alguma coisa como uma religião única. E o artigo 5º da Constituição diz que não pode haver discriminação. Então, como que as escolas podem e as universidades podem trabalhar a questão da intolerância? Na sala de aula, elas devem fazer discussões, apresentar todas as religiões, comentar sobre todas as religiões, sem uma discriminação, sem apontar o que eles devem ser. Então, é claro que é importante a questão do ensino religioso nas escolas, nas universidades, mostrando as doutrinas, mostrando como que surgiram essas religiões e até seitas, né? Mas deve ensinar sem nenhuma imposição sobre as religiões. Então, o começo é esse, o país é laico, deve-se ensinar, porém, ser imparcial. As escolas, as universidades têm que ser imparcial nos ensinos religiosos. Quais são as principais leis e penalidades no Brasil? Um país laico, ou significa que é um país onde não tem uma religião única, são várias religiões. E a Constituição, ela resguarda, né, todo tipo de religião tem a sua liberdade religiosa. Então, você me pergunta quais são as principais leis. As principais leis
a Lei 11.635 de 2007 e a Lei 20.451 de 2019, que diz que todos os segmentos religiosos têm essa liberdade. Inclusive a Lei 11.635 de /200 diz: esta lei institui o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que é comemorado no dia 21 de janeiro de todos os anos. Inclusive esse ano, né, em vários lugares do Brasil, fez-se jus a essa lei. E também a Lei 20.451 de 2019, no seu artigo 2º, inciso 10, trata-se da garantia à liberdade religiosa, à laicidade do Estado e o combate à intolerância religiosa. Então, essas são algumas leis, mas a Constituição também resguarda no seu artigo 5º, inciso de 6 a 8, da Constituição Federal de 88, que diz: garante a liberdade de consciência e da crença e da proteção aos locais de culto e a inviolabilidade de direito da vida, liberdade, a igualdade e a segurança e a propriedade. Então, existem as leis que resguardam, que eu já citei, e também a Constituição, nesses artigos que protege todas as religiões, né? E ainda tem o artigo 208 do CPC, que é o Código Penal, que descreve o seguinte: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença, função religiosa, impedir ou perturbar cerimônias ou práticas de culto religioso é um vilipêndio público. Ou, se você violar um objeto de culto de alguma religião, tem uma penalidade. A penalidade é a reclusão, né? A pessoa pode ficar preso por algum tempo, até 3 anos de reclusão, e ainda paga multa. Então essas são as leis e os artigos que protegem, né, a intolerância religiosa. Artigos que a Constituição e a lei e os códigos civil e penal têm para combater esse tipo de discriminação. Existem pretendentes ou casos notáveis de jurisprudência sobre intolerância religiosa no Brasil? Ô, Júlia, sim, existem e muitas. Se você fizer uma pesquisa, até mesmo, né, nas redes sociais, você vai perceber que lá tem vários casos de jurisprudência sobre ações que as pessoas entraram por causa das injúrias raciais. Eu vou te citar, por exemplo, 2. No Tribunal Regional de Trabalho, na 9, existe lá um caso de um funcionário que foi discriminado por causa da sua religião, e ele ganhou a causa. Quem levantou contra ele era uma empresa, e a empresa teve que pagar uma indenização alta por causa dessa injúria que fizeram contra ele. O outro caso é lá na Justiça do Trabalho em Fortaleza, na 10ª Vara de Fortaleza. Lá teve uma importunação, a pessoa entrou com a ação contra a empresa, e a empresa teve que pagar um valor de R$20 mil de indenização por causa da intolerância, por causa da injúria que fizeram contra o funcionário. E a juíza, inclusive o nome da juíza é Regiane Ferreira, ela condenou, e eles tiveram que pagar essa indenização de R$20 mil, mais multas diárias por causa do que eles fizeram. Então, jurisprudência significa quando uma pessoa entra com uma ação contra alguma coisa e ele ganha aquela ação, então já começa por aí uma causa. Um segundo entra, um terceiro entra e usa os mesmos argumentos que aquele juiz, ou que aquela vara, que aquele tribunal aprovou e ganhou. Isso vira-se uma jurisprudência, ou seja, há procedências, há outros casos iguais. Isso que é uma jurisprudência.
E tem vários casos. Se você entrar lá, você vai fazer uma pesquisa, você vai ver lá centenas de casos de injúrias religiosas dentro de empresa, dentro de escola, dentro de vários segmentos, e vários já ganharam com indenizações altas e até condenação de prisão. Então, sim, existe muitas. Para denunciar casos de intolerância religiosa, você pode ligar para o Disque 100, o canal de denúncias contra os direitos humanos do governo federal. A ligação é gratuita. Você também pode denunciar através do WhatsApp 61996110100. Telegram, digitar Direitos Humanos Brasil na busca do aplicativo ou o site da ouvidoria. O Disque 100 é da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Como minimizar casos de intolerância religiosa? Buscar mais informações sobre religiões diversas, palestras e oficinas para obter conhecimento de outras religiões, saber respeitar o próximo e seus ideais, mesmo que não concorde com tal pensamento, e se informar mais sobre outras religiões. E é isso, eu encerro por aqui. Muito obrigada por ouvirem.